Olá, pessoal, amigos das lives de segunda-feira, amigos do Projeto Sede. Eu vou então fazer a condensação da live de hoje, dia 20 de dezembro de 2021. Essa vai ser a última live do ano e é uma live que vem dando então sequência a outras lives do Projeto Sede, que são as iniciais de sono, exercício físico, dieta e estresse. O Projeto Sede acredita que você atuando nessas 4 bases, mudando seus hábitos de vida, então você vai conseguir viver mais, viver melhor e com uma boa saúde cerebral. Então hoje nós vamos falar sobre as diretrizes americanas para a atividade física. É a última live do ano e é a última live do segundo E do Projeto Sede, de exercício físico. Essas diretrizes americanas, elas são importantes porque elas são baseadas em estudos científicos muito aprofundados, com o objetivo de orientar a população americana, porque lá eles têm um índice muito alto de doenças cardiocirculatórias, de obesidade, de doenças neuropsiquiátricas, de doenças neoplásicas. Então, o governo se preocupa em determinar essas diretrizes e espalhar para a população. Por quê? Ele sabe que se a população praticar atividade física, vai haver uma redução no número de casos de diversas doenças. Então isso funciona até para aliviar o sistema de saúde americano, investindo mais em prevenção. E é o que nós temos que fazer aqui, né? A atividade física é realmente a atitude preventiva mais importante que a gente pode realizar. Essas diretrizes, elas foram atualizadas recentemente. A primeira foi publicada em 2008 e agora em 2018 foi feita então uma atualização baseada então nos avanços científicos da última década. O governo americano, ele através dessas diretrizes, ele quer reduzir, então, o número de sedentários. E aí eles já começam mostrando o seguinte, que 80% dos americanos são insuficientemente ativos. Ou seja, 80% dos americanos não faz a atividade física mínima necessária para proteção contra as diversas doenças. Essas novas diretrizes, né, essas novas orientações, elas mudaram em algumas coisas, né? Primeiro que naquela primeira orientação de 2008, eles colocavam que algum benefício para a saúde só iria ocorrer a partir de 10 minutos de atividade física. Os estudos mais modernos mostram que não é bem assim. Na verdade, qualquer atividade física que a gente pratica no dia a dia já traz uma certa proteção. Então, por exemplo, o indivíduo que sobe escadas, alguns lances de escadas diariamente, e o outro vai pelo elevador. Bom, mesmo que esses lances de escada não sejam tão numerosos, esse indivíduo que se propõe a ir por ali e não pelo elevador, ele já vai ter mais benefícios do que aquele que foi pelo elevador. Então, essa diretriz, ela vem mostrando que mesmo as coisas mais simples do dia a dia, de atividade física, já auxilia, já tem alguma ação protetora contra doenças. Então, por exemplo, você
estacionar o carro a algumas quadras de onde você quer ir, ir caminhando para o trabalho, fazer trabalhos domésticos, né? Fazer a jardinagem da sua casa, por exemplo. Isso já é suficiente para trazer alguma proteção, tá certo? É lógico que nós vamos falar do mínimo necessário para que haja uma proteção muito importante. Mas mesmo essas coisas pequenas já vão nos auxiliar, já vão começar a ter uma ação protetora. Então, quanto mais nos movimentamos, mais saúde nós vamos ter e seremos menos suscetíveis a doenças. Então, esse é um recado importante dessa última diretriz. A gente acaba tendo benefício mesmo com atividade física pequena. E eles também mostraram que o outro extremo é verdadeiro, porque antes a gente sabia, até pelas diretrizes, né, até 300 minutos era excelente, 300 minutos por semana, era excelente para a sua saúde. Acima disso não tinham muitos estudos, então algumas pessoas, alguns cientistas questionavam. Bom, o benefício do exercício físico, ele deve ser real até um certo nível de prática. Acima daquilo pode trazer malefícios. E os estudos modernos têm mostrado que não. Ou seja, quanto mais exercício físico você fizer, mais proteção para a sua saúde você vai ter. Então, fazer 150 minutos por semana de atividade física é ótimo. Mas se fizer 300 minutos, é melhor ainda. Se você conseguir fazer 450, o benefício ainda é superior. Então, essa diretriz, ela mostra esses dois extremos. Fazer pouco exercício físico já ajuda. Mas fazer muito exercício físico ajuda ainda mais. Então, essa mudança ela é muito interessante. Outra coisa importante nessas diretrizes atualizadas é a determinação, é a mostra de que os benefícios produzidos pela atividade física, eles podem ser já de imediato. Então, existem alguns benefícios para a saúde que surgem já naquela primeira atividade física que você faz, como diminuição da pressão arterial, melhora da depressão, melhora da ansiedade e melhora do diabetes ou da resistência da célula à insulina. Então, se o indivíduo é pré-diabético, ele faz uma única atividade física, aquilo de imediato já traz um benefício. É claro que é importante manter uma sequência de atividade física para que você consiga manter aquele benefício. Mas é um detalhe muito importante. Já na primeira atividade física você tem benefícios importantes. São os benefícios imediatos da atividade física. Nessa diretriz também, mais atualizada, eles falam para a gente sobre alguns benefícios que na outra não foram contemplados. Então, por exemplo, benefício na saúde cerebral. Porque de poucos anos para cá, são muitos os estudos mostrando que a atividade física tem um papel fundamental como fator protetor contra doenças neurodegenerativas, contra a doença de Alzheimer, por exemplo. A atividade física é um fator protetor importantíssimo. E outra coisa, na primeira diretriz de 2008, eles colocavam o exercício físico como fator protetor contra 2 tipos de câncer. Os estudos mais modernos da última década têm mostrado que a atividade física ela atua como fator protetor para pelo menos 8 tipos de câncer. Então, a atividade física tem uma ação protetora
contra câncer, né? A gente até mostrou numa live anterior a importância da atividade física, por exemplo, na proteção contra o câncer de mama para as mulheres, né? Isso é um detalhe muito importante. E também eles chamam muito atenção para o fato de que a atividade física regular, ela ajuda a gerenciar muito bem as patologias crônicas. Então, o que significa isso? Significa que se você é diabético e faz atividade física, é muito mais fácil controlar o diabetes. Se você tem uma doença com dor crônica, como uma artrite reumatoide, uma osteoartrose, uma polineuropatia, com atividade física fica muito mais fácil tratar essas patologias. Então, são patologias crônicas que têm os tratamentos específicos, mas que são aliviadas, essas patologias são aliviadas pela atividade física. O maior exemplo no dia a dia, no meu consultório, é o benefício que a atividade física traz para a fibromialgia. Os pacientes que têm fibromialgia utilizam medicamentos, mas os que tomam medicamento e fazem atividade física têm uma qualidade de vida muito melhor. A intensidade da dor é muito menor. Então, a atividade física é fundamental para a gente gerenciar patologias crônicas. E também, nessas novas diretrizes, eles mostram como a atividade física melhora as condições clínicas em pacientes com doenças neurológicas crônicas e degenerativas, como na esclerose múltipla, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, doença de Parkinson, obviamente doença de Alzheimer. Então, esse exercício físico, essa atividade física, ela auxilia muito nessas patologias já instaladas. A atividade física vai facilitar o tratamento, vai fazer com que a gente precise de menos remédio para obter um bom resultado. Bom, vamos ver o que mais que temos aqui. E aí vem as recomendações, né? Para cada faixa etária. Eu vou falar primeiro dos adultos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho das crianças, dos idosos, das gestantes, dos pacientes com patologias crônicas. Mas vamos lá. Primeiro, os adultos. A orientação é que os adultos façam pelo menos 150 minutos por semana de atividade física aeróbica moderada, ou 75 minutos de atividade física aeróbica intensa. Bom, o que é atividade física aeróbica moderada ou intensa? Como é que nós vamos quantificar? Existem alguns métodos sofisticados para a gente definir o que é moderado, o que é leve e o que é intenso. Mas uma forma muito fácil na prática da gente saber é o seguinte: o exercício moderado, você consegue falar enquanto está fazendo, mas você não consegue cantar, por exemplo. Isso é um exercício moderado. Quando é um exercício intenso, vigoroso, você consegue falar apenas poucas palavras e já tem que fazer uma respiração profunda. Então, isso é uma forma prática de você diferenciar o que é o exercício moderado do intenso, tá? E as diretrizes também sugerem uma complementação com fortalecimento muscular de intensidade moderada ou maior e que envolva todos os principais grupos musculares pelo menos 2 vezes por semana. Então, para a gente ter ali o máximo de benefício, nós teremos que fazer atividade física aeróbica e um fortalecimento. Esse fortalecimento também tem um papel importante nessa parte preventiva. Eu vi também ali que a American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, eles investem muito nessas diretrizes, eles participam muito dessas diretrizes, porque a atividade física ela
previne doença cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva. E o exercício físico, ele vai atuar reduzindo tudo isso. Por quê? Porque ele reduz pressão arterial, ajuda no controle do diabetes, né, melhora a parte circulatória. Então, quando o indivíduo se exercita, a taxa de morbidade e mortalidade cardiocirculatória vai diminuir bastante. Eles mostram alguns números interessantes, por exemplo, a atividade física recomendada para os adultos, conforme eu estou dizendo, reduz o risco de diabetes mellitus tipo 2 em até 35%. Né? Lembrando também que esse exercício físico vai aumentar o nível de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é aquela parte do colesterol que tem uma ação protetora contra as doenças cardiocirculatórias. Bom, aí eles vão fazendo as orientações de acordo com a idade. Então, crianças a partir de 3 anos já devem se exercitar. Então, eles colocam aqui, crianças de 3 a 5 anos, né, que é a época em que tem que evitar o celular, evitar a TV, evitar os computadores, e tem que ter um incentivo para brincadeiras em grupo, bicicleta, parquinhos, né? Tem que ser uma atividade física diversificada, tem que ser brincadeiras que atraiam a atenção da criança. Então, essa parte lúdica no exercício para as crianças é fundamental. Então, essas crianças que praticam a atividade física e estão sempre ao ar livre, brincando e brincando em grupo, elas têm menos estresse, têm mais habilidades cognitivas e de coordenação, ou seja, elas são mais inteligentes e mais espertas, além de uma boa saúde a longo prazo. Esse exercício aí dos 3 aos 5 anos já vai causar impacto na vida adulta dessa criança. Então, a criança mais ativa fisicamente vai ter uma chance bem menor de ter algumas doenças na idade adulta. Né? Bom, aí depois crianças acima de 5 anos e adolescentes. Aí o foco no lazer ele ainda persiste. É claro que tanto essas crianças quanto os adolescentes precisam sentir uma atração por essa atividade física do dia a dia. E essa é uma fase muito importante para exercitar-se, porque os estudos mostram que nessa fase, os que se exercitam têm uma proteção muito significativa contra doenças do futuro, como obesidade, colesterol elevado, diabetes e pressão alta. E nessa idade, os exercícios eles precisam ser mais intensos e com mais impacto, né? Como pular corda, vôlei, né? O futebol, porque isso vai aumentar a densidade óssea e vai prevenir contra a osteoporose lá na frente. Olha que coisa interessante, né? Como se criasse uma poupança de massa óssea que ele vai precisar lá na idade adulta, até mesmo quando for um idoso. E a recomendação para essas crianças de 5 anos e adolescentes é que se faça 1 hora de exercício moderado ou vigoroso por dia, né? E sempre incentivar atividades variadas. Então, veja que nessa idade de 5 anos e os adolescentes, a atividade física já não se mantém só naqueles 150 minutos por semana para trazer benefício. É necessário uma atividade mais intensa, mais vigorosa e por períodos maiores, como 1 hora por dia de atividade física, né? Bom, então, nos adultos em geral, que é o próximo item aqui, a gente já falou, né? Dos 150 minutos da atividade física moderada ou dos 300 minutos da atividade física, ou 75 minutos da atividade física mais vigorosa. Então,
É claro que, de maneira geral, a maior parte dos meus pacientes, por exemplo, optam pelos 150 minutos por semana de atividade física moderada. E em relação ao idoso? Bom, o idoso que se exercita, ele acaba tendo mais autonomia. Então, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue levantar-se sozinho, preparar refeições, vestir-se, etc. Então, o indivíduo que é idoso e se exercita, ele vai ter uma autonomia mais significativa. E além disso, claro, o idoso que se exercita, ele vai prevenir mais as doenças, né? É claro que o idoso que se exercita, quando ele cai, ele vai ter uma chance menor de fazer fratura, por exemplo. E é muito importante também que o idoso converse com o seu médico para definir qual tipo de exercício físico ele pode fazer, né, e qual a quantidade de atividade física ele pode fazer. Isso é muito individualizado, mas tem que ficar bem claro que todo idoso tem condição de fazer alguma atividade física. E como essas diretrizes mostram, essa atividade física, ela pode ser pequena e ela já vai trazer um benefício. Não tem espaço para o sedentarismo, realmente não tem, mesmo para os idosos. Então, a recomendação dessas diretrizes é que se individualize o exercício físico para o idoso, mas que ele não fique sedentário de forma alguma. Bom, e para as gestantes? A atividade física, ela cientificamente está comprovada. A atividade física, ela ajuda a prevenir a hipertensão da grávida, reduz o índice de diabetes gestacional, e ela reduz também a chance da depressão pós-parto. Então, olha só quantos benefícios a atividade física traz para a gestante. É claro que tem que ser feito um pré-natal muito bem feito, com responsabilidade, e pode haver alguma situação relacionada à gestação que exija o repouso. Isso é raro, né? Geralmente as gestações elas têm evolução muito boa. Então, para as gestantes, a recomendação das diretrizes americanas é fazer 150 minutos de exercício moderado por semana. No caso da gestante, é importante priorizar os exercícios aeróbicos. E lógico, né, tem que ter uma supervisão médica constante durante toda a gestação. Às vezes, por exemplo, a mulher tem um sangramento e aí se define que ela tem um descolamento precoce de placenta, uma placenta prévia, enfim. E aí o obstetra vai falar, não, você precisa de repouso. E realmente aí o repouso é fundamental. Essas orientações das diretrizes americanas para atividade física são para mulheres que têm a sua gestação sem intercorrência. E sempre discutir com o seu obstetra. Bom, essas são, então, as atualizações das diretrizes. E o que tem que ficar para vocês é o seguinte, é que o sedentarismo não tem espaço na vida de vocês. Um novo ano vai chegar e quem for sedentário pode ter como objetivo para o próximo ano iniciar a atividade física. E o início ele pode ser de leve, né? Consigo caminhar 15 minutos, 10 minutos, ótimo, comece caminhando, um quarteirão, tudo bem, comece com um quarteirão. Vai insistindo nisso. Em pouco tempo você vai sentir que o seu condicionamento físico está melhorando e você vai conseguir dar mais voltas nesse quarteirão. Se você continuar insistindo, depois de aproximadamente 3 meses de atividade física regular, você vai notar muitos benefícios para a sua saúde física e mental. Você vai estar mais animado, mais disposto, menos ansioso, sua memória vai ter melhorado, sua capacidade de raciocínio vai ter melhorado, as suas dores crônicas vão ter diminuído
E aí você vai insistir nessa atividade física, porque mais benefícios virão. Então eu peço para vocês que não fiquem sedentários, façam atividade física. Isso é fundamental como um fator preventivo para múltiplas doenças e também funciona como um agente coadjuvante no tratamento de diversas doenças. Então essa é a última live de 2021 do projeto SED. Espero que o ano que vem vocês estejam conosco. O ano que vem a gente já vai começar com o D de dieta, teremos lives excelentes sobre dietas relacionadas à melhora de depressão, de ansiedade, de distúrbio cognitivo. Nós vamos falar sobre probióticos, sobre prebióticos, enfim, nós vamos tentar melhorar a saúde cerebral de cada um de vocês. Eu faço isso com muito carinho, eu me preparo para isso, eu busco os estudos científicos e tento transformar isso para um linguajar mais leigo. Essa é a minha obrigação, tentar mostrar esses avanços científicos para toda a população. É claro que eu faço isso para os meus pacientes no consultório, no dia a dia, mas através dessas lives, desses vídeos, eu consigo disseminar para um número maior de pessoas essas orientações. Então é isso, agradeço a atenção de todos e desejar um feliz 2021, que o próximo ano seja excelente para todos vocês e com muita saúde. Abraço.